Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Miller, eu sou professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma ideia que muitas pessoas têm, que é: será que toda hegemonia é ruim? Será que a gente pode observar que ao longo da história todas as hegemonias políticas elas foram nefastas e elas causaram mais mal do que bem para as sociedades? E você já deve ter ouvido muitas vezes na escola ou principalmente na universidade, vocês que ouvem muito sobre essas questões. O Império Romano, ele dominou todas as populações com grande ferocidade, com muita violência, ele escravizou milhões de pessoas e não teve nenhuma contribuição útil para o mundo. Você já deve ter ouvido falar também, por exemplo, que o Império Português ele acabou por escravizar muitos escravos africanos, que ele foi responsável por gerar totalmente a pobreza no Brasil, que ele simplesmente estava interessado nos seus ganhos econômicos. E você já deve ter também visto falar que o Império Mongol, o Império sempre destruidor, sem nenhum tipo de visão de mundo mais organizada, mais acabada, mais sofisticada, e todos esses impérios eles trouxeram um grande mal para toda liberdade, nesse momento que a gente está falando tanto sobre liberdade, e mais do que isso, acabaram com a capacidade que as outras nações tinham de ter uma vida mais estruturada, e os seus governos acabaram por escolher visões que não eram as deles muitas vezes. E aí a gente vê uma ideia quase que de opressor e oprimido, quando a gente vai ver esses impérios trouxeram muito mais relevância, um processo civilizacional muito maior daquilo que realmente vocês já devem ter ouvido falar. Mas, para que a gente possa começar esse vídeo de uma maneira mais estruturada, eu gostaria de trazer hoje, nessa parte, um conceito bastante interessante, que é o conceito de hegemonia. Muitas vezes o conceito de hegemonia ele tem deturpações muito grandes dentro da mente das pessoas. Muitos falam que a hegemonia é simplesmente o poder coercitivo e o poder de fazer com que tudo seja organizado à sua boa vontade. Mas a gente precisa entender algumas nuances deste conceito, que vai dar a capacidade de um entendimento mais amplo para todas aquelas pessoas que desejarem compreender as relações internacionais, a vida política interna das nações, porque afinal de contas a hegemonia ela não se dá somente dentro do contexto de relações internacionais, mas em todos os momentos das nossas vidas nós lidamos de algum grau com certa hegemonia. E hegemonia, ela é uma palavra de origem grega, que ela quer dizer como autoridade. Ela quer dizer que existe alguém ou um Estado, dentro do caso das relações internacionais, ou de um império também, que ela seja autoridade dentro de um determinado contexto histórico, que vai ser capaz de organizar a ordem política para fazer com que haja um certo entendimento, uma certa intelecção dentro do processo de construção das civilizações, e também de como essas civilizações vão se reger, elas vão se organizar entre si. É interessante a gente notar, em primeiro lugar, que muitas vezes as pessoas elas observam a hegemonia e já colocam algo ruim, certo? Como eu estava falando. Mas somente com algo hegemônico é o que a gente consegue transformar a ordem. E o contrário de ordem, a gente precisa compreender aqui, é a anarquia. E todas as vezes que a gente percebe que a anarquia nas relações internacionais ela está se tornando cada vez mais evidente, o mundo fica cada vez mais perigoso. Por quê? Porque se não há princípios ordenadores das relações internacionais e esses princípios eles têm uma base de fundamento na autoridade que seja capaz de levar algum grau de respeitabilidade para as nações,
a anarquia vai tomando conta, e ao tomar conta, o que acaba acontecendo? A gente sai de um padrão que é o padrão de cooperação dentro da esfera internacional, vai passando por um padrão que é muito mais conflitivo, que é muito mais hostil, e assim a gente vai vendo que não tem o estabelecimento da paz. Então, todas as vezes que a gente observa esses movimentos de anarquia acontecendo, você pode ter certeza que nós estamos caminhando para um momento de maior intensidade dos conflitos internacionais. A título de exemplo, como a gente pode observar no mundo de hoje, desde o final da Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos da América, eles vencedores da Guerra Fria, eles tentaram organizar o mundo da sua visão liberal, da sua visão institucionalizada. No entanto, pelo fato dos Estados Unidos da América começarem a ter as suas bases de poder sendo solapadas por diversos motivos, acabou acontecendo que eles não foram capazes de restabelecer princípios ordenadores das relações internacionais que foram gerados dentro de um longo processo histórico. E o que a gente vê hoje, por exemplo, como a guerra da Ucrânia, nada mais é do que a tentativa de potências que não concordam com isso e não se sentiram minimamente organizadas dentro de um processo de ordem internacional, estão tentando acabar com essa ordem. O que a gente está percebendo? Blocos de poder surgindo ao redor do mundo inteiro, e esses blocos de poder que vão surgindo vão tornando o sistema internacional cada vez mais difícil de ser organizado. A gente vai ver uma dificuldade cada vez maior das nações entenderem como devem ser feitos os relacionamentos entre elas, e assim fica cada vez mais complexo atingir uma certa ordem institucionalizada. Veja, nas relações internacionais, o grande objetivo das nações é o estabelecimento da paz. Porque se não tem paz, e aqui a gente pode definir paz como sendo a tranquilidade da ordem, né? Se não tem essa tranquilidade da ordem, e a gente está falando dentro de um contexto internacional, o que as nações vão apresentar? Vão apresentar cada vez mais caos, cada vez mais dificuldade de comércio, cada vez mais dificuldades políticas, e aí a gente vai ver que essa intranquilidade na desordem vai gerar um movimento quase que impossível de ser contornado, e automaticamente a gente vai ver que as nações irão padecer e vão sofrer. Então a gente precisa ter essas considerações interessantes a respeito da hegemonia. Então, a hegemonia vai colocando ordem, ela está intimamente ligada com o conceito de autoridade, e a autoridade, ela, para ser boa, ela precisa servir a quem ela está desejando organizar, ela precisa ser capaz de entregar a sua visão, mas ao mesmo tempo não estar apegado aos seus interesses, para que toda a ordem internacional ela seja organizada de uma determinada forma que vai garantir a estabilidade. Este é um ponto interessante para a gente começar a discussão a respeito da hegemonia. E a hegemonia, ela tem, além desse componente da autoridade, ela tem o componente do poder. E o poder ele é um dos estudos mais clássicos da ciência política, e nós podemos resumir a ideia e o conceito de poder como a capacidade de fazer com que as pessoas obedeçam aos seus interesses ou obedeçam às suas visões de mundo, certo? E aí a gente precisa entender quais são as bases, quais são os fundamentos que sustentam o poder de uma hegemonia. Em primeiro lugar, a gente pode tratar a hegemonia do conceito financeiro comercial. Então, se uma potência ou um grupo ele tem potência financeira, ele tem capacidade de comércio, ele tem uma atividade de produtividade muito grande, ele vai ter muita riqueza. E quando ele tem muita riqueza, ele consegue fazer com que um sistema econômico ele seja colocado muito mais das formas com que ele deseja ordenar. E aí ele consegue moldar este sistema internacional comercial e financeiro aos seus interesses, aos seus princípios e aos seus valores. É por isso que a gente vê uma necessidade hoje
tão interessante de saber como que a China se posiciona dentro de uma ordem liberal capitalista e como que ela vai aos poucos tentando modificar essa ordem para colocar os seus interesses e seus valores do Partido Comunista Chinês. Este é um primeiro ponto que a gente pode organizar e ver a respeito dos componentes do poder. Um outro ponto fundamental para a estruturação deste poder hegemônico vem a ser o poder militar bélico. Por quê? Porque, afinal de contas, ao longo da história da humanidade, nós presenciamos uma grande quantidade de guerra. E aquelas potências que souberam vencer os conflitos são aquelas potências que têm os seus exércitos e suas forças armadas muito bem preparadas. Por isso é tão necessário compreender que um Estado soberano ele só vai ter condições de se defender e de projetar poder para o restante do seu entorno regional se ele tiver a capacidade produtiva de armas, de bombas, de equipamentos específicos de tecnologia, como, por exemplo, radares e instrumentos de medição precisa. Ele tem uma capacidade de mobilização de tropas bastante grande, e isso vai se tornando esse instrumento de poder militar bélico. Por que isso é tão importante na construção de uma ordem? Porque a autoridade ela precisa ser temida e respeitada em alguns graus. E aí, quando ela é temida e respeitada e os outros da ordem observam que ele é capaz de garantir a estabilidade por meio da força, se for necessário, eles não serão aquelas potências desafiadoras, porque sabem que o custo de oportunidade para mudar essa ordem vai ser cada vez mais difícil. Este é um segundo ponto que a gente pode observar de poder. O terceiro ponto que a gente pode observar em relação ao conceito de poder que está atrelado ao conceito de hegemonia é o conceito do poder político. Então, observamos uma situação bem interessante. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, eles conseguiram ser os grandes vencedores do conflito e eles tinham basicamente todos os recursos do poder político para a organização de uma ordem internacional. Então, o que era esse poder político? É um aparelho burocrático bastante consolidado, são elites políticas capazes de entender o jogo político regional e internacional, portanto, nós estamos falando aqui de uma aristocracia bastante evidente que vai ser capaz de observar os movimentos internacionais de longo prazo e conseguir fazer a leitura necessária para que os princípios e os valores deste grupo hegemônico sejam estabelecidos, e esse poder político ele vai garantir uma certa velocidade no poder de decisão, uma certa capacidade de articulação de forças, que vai ser o grande responsável por garantir relações mais evidentes para evitar com que outros grupos atinjam este mesmo princípio e atinjam esta capacidade de organização. E esse é um terceiro ponto bastante interessante a respeito da consideração do poder. O quarto elemento que a gente pode considerar aqui como componente do poder é a capacidade dos países e das nações de projetarem a sua cultura. Veja, muito do que nós falamos dos Estados Unidos e da sua capacidade de espalhar o seu modelo de vivência liberal ao longo do mundo foi por meio de cinemas, foi por meio de grandes atores, foi levando os símbolos nacionais americanos para ser conhecidos ao longo do tempo. A gente pode perceber que isso não apenas foi uma realidade dos Estados Unidos, mas também da União Soviética, quando tem-se a criação de uma forma de arte soviética, um desconstrucionismo estético soviético que foi tentado ser expandido para o mundo inteiro. Ou seja, a cultura, o consumo de filmes, de atores, de novelas, de todo esse tipo de produção cultural, ela é um instrumento de poder bastante grande. Por quê? Porque penetra no imaginário das pessoas
aquele estilo de vida. E aquele estilo de vida geralmente vai estar alinhado a valores, e esses valores, esses princípios, dentro de uma visão mais de relações internacionais, vai fazer com que as pessoas sejam menos resistentes ao estabelecimento de um determinado princípio de ordem. Então nós observamos que esses 4 grandes pilares, eles são necessários para a fundamentação de uma ordem internacional. Mas aí muitos podem dizer, poxa, Rodrigo, mas você está falando aqui de poder, está falando de autoridade, está falando de hegemonia, mas tudo que você está falando aqui é responsável por criar medo, gerar insegurança, gerar uma certa desconfiança das nações, e assim elas vão se tornando cada vez mais hostis a este poder hegemônico. Veja, se nós observarmos momentos da história, e aqui eu quero trazer 2 momentos que eu falei lá no começo do vídeo, você vai perceber que essa quantidade de poder, essa soma de recursos de poder foi utilizado para um processo civilizacional cada vez maior, levando as pessoas a um nível de dignidade e de excelência muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. O primeiro exemplo que eu dei no início do vídeo foi do Império Romano. E como que o Império Romano ele é conhecido dentro das relações internacionais? Ele é conhecido como aquele império que estabeleceu a chamada Pax Romana, ou seja, uma paz romana. Então, se nós estávamos dizendo que a paz é o objetivo das relações internacionais e a paz pode ser definida como a tranquilidade na ordem, quando a gente estabelece a Pax Romana, nós vemos que a expansão do Império Romano ela foi seguida da instrução e do estabelecimento para aquelas populações que eram inseridas dentro do contexto do Império Romano o conceito de cidadania, um conceito de direito. Portanto, muitos daquelas populações que antes tinham governos locais que defendiam os seus princípios, outras vezes, quando chegou o Império Romano, ele acabou por dar um conceito de cidadania. E o tratamento que o Império Romano deu para esses cidadãos gerou um conceito importantíssimo que é de dignidade, fazendo com que as pessoas fossem inseridas dentro de uma dentro de uma nação. E aí começaram a ganhar capacidade para atuar em diversas regiões, fazendo com que as suas vontades elas não fossem suplantadas, elas não fossem suprimidas. Este é um primeiro ponto interessante que a gente pode analisar, que o direito romano, o conceito de cidadania, levou a ordem internacional para a estabilidade. Não é à toa que no auge do Império Romano, que dominou basicamente a bacia do Mar Mediterrâneo inteiro, aquela região presenciou uma paz muito satisfatória, ela apresentou um ganho de riqueza e de produtividade bastante grande, e também o direito ele foi organizando aquela população, fazendo com que o conceito de cidadania se espraiasse para todas as regiões da bacia do Mediterrâneo. O direito natural, estabelecido entre os seus pilares dentro do Império Romano, foi fundamental para que o Império Romano se tornasse um império de grande processo civilizacional aqui no nosso Ocidente, por exemplo. Esse é um ponto importante, a gente precisa analisar essas considerações à luz da civilização que nós estamos, à luz deste Ocidente que nós vivemos, e o Império Romano ele é um dos pilares fundamentais da construção da civilização. Um outro ponto e um outro aspecto muito interessante que a gente pode analisar do Império Romano é que, à medida que ele se espalhava, ele trazia aumento de ganhos materiais e de produtividade dentro das regiões. Quando nós vemos, por exemplo, construções antigas na Península Ibérica, nós vemos aquedutos, nós vemos estradas, nós vemos monumentos que foram construídos, e essas estradas e esses aquedutos foram capazes de levar água, foram capazes de levar bens, foram capazes inclusive de levar
algo de transcendente dentro da estrutura de pensamento daquelas populações que não tinham essa mesma unidade, fazendo com que peregrinações acontecessem, fazendo com que o comércio fosse mais facilitado e que as pessoas pudessem ter acesso a bens muito básicos como a água, como alimentos. Isso é muito importante e é algo que o Império Romano trouxe com grande preocupação, porque um dos primeiros pontos interessantes que a gente precisa observar vamos estabelecer o mínimo necessário para as pessoas viverem com dignidade. Então a gente precisa começar a perceber essas coisas dentro do processo de consideração e de estruturação de uma ordem internacional. Esse é um aspecto fundamental do Império Romano. E o segundo exemplo que eu quero trazer aqui é o exemplo de Portugal, tanto do século XV e do século XVI, Portugal e Espanha. Muitas pessoas acham que o Tratado de Tordesilhas de 1494 foi um tratado que foi feito de maneira draconiana, que não consultou as demais nações, e por isso era um tratado que deveria ser jogado fora. Mas, à medida em que os países ibéricos eles se espalharam pelo redor do mundo, o que nós vemos é essa continuação do direito natural caudatário do Império Romano, que deu sequência por Portugal e por Espanha, sendo levado por outros povos. E aí, à medida que foi chegando na América, nós vemos que os ameríndios que aqui viviam ganharam status de dignidade do jeito que o Império Romano trouxe, só que ainda mais profundo, ainda mais evidente. Além disso, o Império Português ele permitiu com que houvesse um fluxo de comércio desde que respeitasse as regras. E para tentar combater os países ibéricos, França e Inglaterra, o que eles fizeram? Contrataram piratas e corsários para acabar com todo o fluxo de pessoas, dos portugueses e dos espanhóis, fazendo com que eles tivessem que ser minados na sua ordem internacional. Um outro ponto importante a respeito de Portugal e Espanha dentro da construção da ordem internacional é que todos eles estavam comprometidos com uma visão de organização de mundo unificada. E a gente precisa entender que esta unificação ela se dava por meio de uma visão transcendente que tanto Portugal quanto Espanha naquele momento tinham. E assim eles iam construindo e levando essa visão transcendente para ao longo de todo o mundo. Não é à toa que os portugueses conseguiram organizar a cidade de Goa, na Índia, de uma forma muito mais evidente, e o mais interessante é que se nós observarmos lá na Índia, os indianos eles respeitam muito a visão portuguesa, tanto é que até hoje ruas e monumentos mantêm o nome português ali, e também no Japão nem se fala, na China com Macau eles conseguiram estruturar tudo isso, e Portugal e Espanha durante todo esse tempo foram potências hegemônicas. Então a ideia e o conceito de potência hegemônica ela precisa ser entendido de uma maneira clara, ela precisa ser entendido. E agora, como que a gente pode compreender quais são os elementos que fundamentam uma potência hegemônica que seja capaz de levar a ordem e de não estabelecer o caos? Em primeiro lugar, ela deve respeitar o direito natural, ou seja, uma ordem com finalidade. Em segundo lugar, a potência hegemônica deve ser capaz de respeitar as tradições culturais e colocar ela num plano mais elevado, num plano mais transcendente. Este é um ponto importante. O ponto terceiro, eu acho fundamental, ele deve ser capaz... A potência hegemônica precisa garantir a manutenção das relações primárias dentro daquelas sociedades que estão sendo incorporadas. Então, por exemplo, você vê uma potência que está rompendo com laços familiares ou está rompendo com instituições locais que já eram consolidadas pela própria natureza da coisa, isso não vai ser bom, mas quando ela respeita, isso é fundamental. O quarto ponto importante é quando ela traz o conceito de dignidade para aquelas populações e faz com que elas sejam inseridas dentro de um processo mais abrangente. E, por fim, para que uma potência hegemônica ela possa ser considerada de maneira mais evidente para a organização dessa tranquilidade na ordem,
o Estado, aquele grupo de Estados, eles precisam ter em consideração que o ponto fundamental é: eu vou garantir a paz por essa hegemonia. Eu não vou levar as nações para um conflito, mas eu vou ser capaz de organizar aquelas nações de forma com que elas tragam uma tranquilidade bastante clara e duradoura dentro do processo de civilização. É por isso que a gente não deve considerar todas as potências hegemônicas como ruim, porque afinal de contas essa ideia de hegemonia ela foi totalmente contaminada pela Revolução Francesa, com seus ideais individualistas e igualitaristas, fazendo com que a ideia fosse somente centrada no eu e não no todo de uma sociedade. Então é necessário que a gente compreenda que existem princípios naturais que vão organizar essa hegemonia, e essa hegemonia deve ser lidada de uma forma a gerar não caos, mas gerar o respeito por meio desse ganho de legitimidade que somente uma autoridade capaz de defender esses princípios seja capaz de fazer. Por este vídeo é isso, um grande abraço e fique até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.